Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um caso de ciúmes que terminou com a morte de 2 jovens em São Paulo. Uma moça de 21 anos atropelou e matou o namorado e uma amiga dele, que estavam em uma moto. Os familiares das vítimas agora pedem justiça. As despedidas reuniram familiares e amigos das vítimas, que usaram camisetas com mensagens de luto. Só justiça, que ela pague pelo que ela fez com 2 famílias. Queremos justiça, porque a gente não aceita uma morte desse jeito. Um rapaz jovem, trabalhador. Rafael Canuto Costa, de 21 anos, e Joyce Correia da Silva, de 19, eram amigos e trabalharam juntos neste restaurante na zona sul de São Paulo. Hoje, o local ficou fechado. Amigos de Rafael relataram à polícia que ele fez um churrasco em casa no sábado, mas a namorada não foi. Ele e Giovana Proc da Silva, de 21 anos, se relacionavam há 1 ano. De acordo com testemunhas, já era madrugada quando Giovana chegou ao local acompanhada da madrasta. Ela discutiu com Rafael por ciúmes. Ele decidiu sair de moto, encontrou a amiga e eles foram dar uma volta. Este amigo dos dois estava no local. Na hora que ela foi, justamente foi na hora que essa menina passou. Câmeras de segurança mostram o carro, dirigido por Giovana, seguindo a moto. Segundo a polícia, ela acelerou até provocar o atropelamento. O crime aconteceu nesta rua, na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A motocicleta bateu na traseira de um carro. Rafael e Joyce morreram na hora. Depois do crime, Giovana abandonou o carro e fugiu. Um homem que também estava no local foi atingido, sofreu um corte na cabeça e foi levado para um hospital. Depois do crime, Giovana teria ido até o restaurante onde Rafael trabalhava e avisado a um amigo dele sobre o atropelamento. Giovana está presa. Foram solicitados exames toxicológicos sobre o estado dela no momento do atropelamento. O caso foi registrado como homicídio doloso, quando há intenção de matar, e também como lesão corporal. A madrasta foi ouvida pela polícia. Mais de 100 pessoas morreram em acidentes em rodovias federais durante o feriado de Natal. Apesar de proibição, comerciantes continuam vendendo fogos de artifício com barulho em São Paulo. 14 pessoas foram identificadas por agressões a turistas em Porto de Galinhas. Helicóptero faz pouso de emergência e atinge caminhão em pátio de transportador em Guarulhos. Jair Bolsonaro faz nova cirurgia para conter a crise de soluços e vai passar a virada do ano em hospital. Donald Trump diz que atacou porto usado pelo narcotráfico na Venezuela. Flamengo anuncia a renovação de Felipe Luiz, que se torna um dos treinadores mais bem pagos do Brasil. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Exclusivo, o Jornal da Record mostra a venda ilegal de fogos de artifício em São Paulo. Em São Paulo tem uma lei estadual que proíbe a venda de fogos que têm barulho. Só que às vésperas do Ano Novo, essa é uma regra que tem sido ignorada pelos comerciantes. Mesmo proibido, é comum, principalmente no fim do ano. O Jornal da Record percorreu bairros da zona leste de São Paulo e encontrou com facilidade os itens proibidos. Barulho bem forte mesmo, né? Todo mundo odeia. Em todas as lojas, a procura é grande e a venda aumenta ainda mais em dias de jogos de futebol. Domingo passado você vendeu bastante, né? Vendeu tudo? Este comerciante admite manter estoque o ano inteiro e ainda dá orientações sobre o uso dos fogos, inclusive para crianças. 9 segundos para jogar e explodir, então só se ele ficar bobeando ali para poder brincar, né? Em outro endereço, a reportagem flagrou um pai com a filha pequena comprando fogos para as festas. Muitas das lojas visitadas funcionam em áreas residenciais e também em galerias. O armazenamento irregular desse material representa um risco grave. Em novembro, no bairro do Tatuapé, uma explosão em um imóvel com fogos ilegais deixou um homem morto, 10 feridos e provocou a destruição de casas e carros.
Vender e soltar fogos de artifício que produzem barulho é proibido por lei no estado de São Paulo. Mesmo assim, a Polícia Civil já realizou mais de 100 fiscalizações só esse ano na capital paulista. O Corpo de Bombeiros também reforçou as vistorias em estabelecimentos que comercializam esse tipo de produto. Em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, nossa equipe acompanhou uma operação da Guarda Civil Municipal. Diversos fogos foram apreendidos em um mercado que vendia os produtos de forma ilegal. O dono do comércio foi conduzido à delegacia. Na semana passada, a guarda já havia apreendido 3 homens em uma operação para combater a venda ilegal de fogos em vias públicas. Solta os fogos, você pode ter certeza que você está prejudicando animais, idosos, pessoas acamadas, autistas, crianças especiais. Então, tudo isso aí são coisas que causam um problema enorme. Quem usa transporte por aplicativo em São Paulo agora reclama dos aumentos significativos no preço das corridas no mês de dezembro. Em alguns casos, os valores chegaram a triplicar. Fernanda vai ao trabalho, à faculdade e sai com os amigos, sempre com transporte por aplicativo. Mas neste mês, ela notou uma mudança no bolso. Corridas que custavam entre R$ 25 e R$ 30 saltaram para até R$ 70. Fiquei até vendo o que estava acontecendo, se tinha trânsito na cidade, se estava acontecendo alguma coisa. Eu não tinha nada. Falei, gente, que estranho. E aí fiquei esperando mais de 1 hora para ver se o preço abaixava. O relato da Fernanda não é isolado. Outros passageiros também sentiram o aumento neste final de ano. Eu percebi que aumentou sim um pouquinho o valor. Uma corrida da mesma distância, que eu pagava R$ 20, foi para 50. Em São Paulo, os relatos são de corridas que chegaram a custar quase 3 vezes mais ao longo do mês. Segundo o Procon, a imposição de preços desproporcionais, sem justificativa técnica ou econômica ao consumidor, pode caracterizar prática abusiva. Quando nós falamos numa prestação de serviços, existem regras que devem ser cumpridas pelas empresas. Então, eu não posso onerar excessivamente o consumidor. Tudo precisa ser muito bem informado. Diante das reclamações, a Prefeitura de São Paulo informou que o Procon pediu explicações às 2 principais empresas de transporte por aplicativo que atuam na cidade e que abriu um processo de averiguação preliminar para apurar os aumentos. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa os aplicativos, afirmou que os preços das viagens variam de acordo com fatores como a oferta de motoristas, tempo, a distância dos trajetos, a categoria do veículo e o nível de demanda por corridas. Esta advogada orienta que o consumidor guarde todos os comprovantes da corrida. Se você tiver, de fato, precisando, necessário se fazer o deslocamento, você vai fazer o deslocamento e guardar todas as provas para que futuramente, dependendo da decisão nesta investigação via Procon, você buscar a restituição dos valores. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por mais uma cirurgia, desta vez para tentar diminuir as crises de soluços. Este é o 3º procedimento em 5 dias. Segundo a equipe que fez a cirurgia do ex-presidente, a nova operação ocorreu sem nenhum problema. Do ponto de vista de cirurgia, ele vem evoluindo de forma bastante satisfatória, fazendo curativo, fisioterapia. À tarde, os médicos fizeram o bloqueio do nervo frênico esquerdo para tentar conter as crises de soluço. Durante o fim de semana, os médicos bloquearam o mesmo nervo, mas do lado direito. O bloqueio do nervo frênico busca conter, por meio de anestesias, os movimentos do músculo do diafragma, o que pode ajudar a amenizar os soluços do ex-presidente. Nessas próximas 24, 48 horas, observar como que vai ser o comportamento dos episódios de soluço que ele tem. Que quando ele começa a ter soluços, são muitos soluços por minuto. Se ele melhorar com esse procedimento, aí nós vamos pensar em outros procedimentos futuros, mas nada agora. Bolsonaro está internado desde o dia 24, quando foi transferido da Superintendência da Polícia Federal para um hospital aqui de Brasília. Desde o Natal, o ex-presidente já passou por 3 procedimentos: uma cirurgia de hérnia inguinal e os 2 procedimentos de bloqueio do nervo frênico. Segundo a equipe médica, Bolsonaro também apresentou crises de hipertensão, mas tem o quadro estável. Esse tipo de quadro a gente denomina de soluços persistentes ou intratáveis.
O que significa isso? São quadros extremamente raros. A previsão é que o ex-presidente receba a alta no dia 1º de janeiro. Hoje foi mais um dia de calor intenso em pelo menos 6 estados. No Rio de Janeiro, o carioca sofreu, até na hora de comprar uma fruta. O calor não dá trégua no Rio de Janeiro. Em Bangu, na zona oeste da cidade, nem as frutas estão suportando. Muito quente mesmo, porque é perecível já o morango, aí estraga muito rápido. Desde a última quarta-feira, a cidade do Rio enfrenta um nível 3 de calor em uma escala de 1 a 5. E o carioca faz o que pode para se refrescar. Eu saí cedo e estava aquele sol, né? Aí eu falei, vou botar o chapéu. Melhorou um pouquinho, né? Bastante água gelada, bastante água. E sorvete? E sorvete, né? Hoje foi anunciado um conjunto de medidas para minimizar os efeitos do calor no Rio de Janeiro. Carrinhos da SEDAI, Companhia Estadual de Água, começaram a circular pela cidade. 15 mil litros de água já foram distribuídos à população. Também haverá pontos de hidratação nas 27 UPAs do estado. Ambulâncias do SAMU também estão de prontidão para prestar socorro, além das motolâncias. São motocicletas equipadas com emergência pré-hospitalar que agilizam o atendimento. Nos últimos 15 dias, cerca de 2.000 pessoas procuraram as unidades de pronto atendimento do estado com sintomas associados ao calor extremo. Só no último fim de semana, mais de 300 pacientes foram atendidos. A maioria apresentava náusea, tontura e dor de cabeça. A Secretaria de Saúde destaca que a alta temperatura pode provocar doenças que vão além da desidratação. Para gestantes também é muito importante, para os diabéticos que desidratam com mais facilidade. Então, quem tem uma doença crônica também é um alerta maior para poder ficar bem atento nesse movimento. Além do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul estão com temperaturas até 5 graus acima da média, o que pode causar riscos à saúde. Na capital paulista, os termômetros marcaram 35 graus na zona oeste. No fim do dia, uma forte chuva caiu em boa parte da região metropolitana. Um helicóptero da TV Bandeirantes fez um pouso de emergência em Guarulhos, na Grande São Paulo, no fim da tarde de hoje. A aeronave atingiu uma carreta que estava estacionada em um pátio de uma empresa de transporte. O piloto e um tripulante tiveram ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros atendeu o caso e relatou, segundo soldados, que houve uma falha mecânica no motor. Uma perícia será feita para confirmar as causas do acidente. A emissora lamentou o ocorrido e informou que o helicóptero estava com a manutenção e as certificações em dia. E a semana começa com alerta máximo por causa dessa onda de calor que atinge o sudeste do país. Vamos então conversar com a Giovana Rizardo sobre a previsão do tempo para saber quais são os estados onde as pessoas vão sentir mais esse calorão extremo. Giovana, boa noite. Boa noite, Mariana. Calor na máxima potência no Rio de Janeiro, Espírito Santo, em áreas do norte e do leste de Minas Gerais. Boa noite também para você, Clébio. E uma ótima noite para você. Nessas regiões, as temperaturas devem ficar entre 8 e até 10 graus acima da média. No Rio de Janeiro, muita nebulosidade e pancadas de chuva a partir da tarde e máxima de 36 graus. Em São Paulo, chuva forte à tarde e à noite, máxima de 32. Em Florianópolis, tem alerta para temporais no decorrer do dia, faz 26 graus. Hoje, o Amazonas foi o estado onde mais choveu. E, neste momento, as nuvens carregadas estão espalhadas pelo território. É que a circulação de ventos em baixos níveis, o calor e a umidade favorecem os temporais isolados. Há alerta de chuva forte em pelo menos 9 estados. O maior risco está no leste do Paraná. Já entre o sudeste e o nordeste, uma massa de ar quente forma uma área de bloqueio atmosférico, que não impede a chuva, mas contribui para o aumento das temperaturas e da sensação de tempo abafado. Em Porto Alegre faz 31 graus, em Vitória 35, 30 em Brasília, 29 em Manaus e até 34 em Teresina. Hora do Tempo Delivery, o José de Porto de Galinhas, Pernambuco. Boa noite, José. Nos próximos dias, vai da praia. Tempo firme por aí, com máximas entre 28 e 30 graus.
O Adelmo está de olho na previsão para a Estância Velha, Rio Grande do Sul. Boa noite, Adelmo. Entre terça e quarta, sol encoberto. Os termômetros variam entre 21 e 31 graus. Na quinta, chuva passageira à tarde. Pegue o celular e poste o seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Mariana, Clébio. Obrigado, Giovana. E você vai ver ainda hoje. 14 pessoas são identificadas, suspeitas de participar de agressões a 2 turistas em praia de Pernambuco. Presidente dos Estados Unidos confirma ataque a uma instalação portuária na Venezuela. Trump disse que uma grande explosão destruiu barcos que seriam carregados com drogas. O presidente Trump disse que os Estados Unidos atingiram uma instalação portuária ligada ao narcotráfico na Venezuela. Matias Brotero, direto de Washington, tem as informações. Boa noite, Matias. Mariana, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. De acordo com o presidente americano, o ataque aconteceu na semana passada e foi a primeira ofensiva terrestre desde o início da operação contra o tráfico de drogas na Venezuela. Para Trump, o local era onde embarcações seriam carregadas com drogas. Ele não deu detalhes sobre a ofensiva, mas disse que houve uma grande explosão e que agora não há mais nada no local atingido. Desde agosto, o governo americano tem atacado barcos carregados com drogas nas águas do Caribe. A Casa Branca acusa o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de chefiar o tráfico de drogas na região. Também se reuniu com o primeiro-ministro de Israel. O que foi discutido? Isso mesmo, Mariana. O presidente americano e o premier Benjamin Netanyahu querem avançar para a segunda etapa do acordo de paz na faixa de Gaza. Trump defendeu o desarmamento do grupo terrorista Hamas e afirmou que a reconstrução da faixa de Gaza deve começar em breve e que haverá consequências graves se o Hamas não entregar as armas. Trump também ameaçou um novo ataque contra o Irã caso o país tente reconstruir instalações nucleares. O premier israelense, que estava ao lado de Trump, falou sobre a necessidade de proteger cristãos na Síria e na Nigéria. Bem, ainda ao lado de Netanyahu, Donald Trump falou sobre o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e revelou que um ataque ucraniano pode atrapalhar as negociações. Veja agora na reportagem. Vladimir Putin ligou para Donald Trump e disse que 91 drones ucranianos foram lançados contra uma residência presidencial no norte da Rússia. Os Estados Unidos não confirmaram o ataque, mas Trump declarou que o incidente pode influenciar as negociações para o acordo de paz. Uma coisa é ser ofensivo, outra coisa é atacar a casa dele. Não é o momento certo para fazer nada disso e não podemos fazer, disse Trump. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, negou que tenha realizado a ofensiva e acusou o Kremlin de usar essa justificativa para lançar novos ataques contra Kiev. As declarações acontecem um dia após o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia na Flórida. Líderes de diferentes países europeus participaram da reunião, descrita pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como muito boa. Washington se comprometeu a oferecer garantias de segurança à Ucrânia por 15 anos com possibilidade de prorrogação. O presidente Volodymyr Zelensky aceitou a proposta, mas defende um prazo maior, pelo menos 50 anos. Segundo ele, uma decisão nesse sentido teria caráter histórico e Donald Trump vai analisar a mudança. Temas como o destino da usina nuclear de Zaporíjia e a divisão de territórios ocupados pela Rússia ainda podem travar o acordo. A China começou um dos maiores exercícios militares já realizados ao redor de Taiwan. Da Ásia, a nossa correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações ao vivo. Oi, Silvia, essa operação simula uma espécie de cerco aí à ilha, é isso? Exato, Clébio, inclusive com o uso de navios de guerra e caças para ensaiar o bloqueio dos principais portos da ilha. Boa noite para você, para a Mariana e a todos. Os exercícios foram chamados de Missão Justiça 2025 e têm como objetivo mandar um aviso direto contra qualquer tentativa de independência formal de Taiwan em relação à China e também contra a interferência de países estrangeiros, especialmente Estados Unidos e Japão.
O governo de Taiwan reagiu e colocou as tropas em estado de alerta. O presidente Donald Trump afirmou que as manobras chinesas não o preocupam e disse que o presidente Xi Jinping não falou com ele sobre o assunto. O Ministério dos Transportes de Taiwan informou que mais de 100 mil passageiros de voos internacionais e domésticos são afetados. Cerca de 80 voos foram cancelados e outros tiveram as rotas alteradas para garantir a segurança. Clébio, Mariana. Obrigada, Silvia. Tempestade, inundações e neve provocam mortes e destruição na Espanha. Equipes de resgate encontraram nesta segunda-feira os corpos de 2 homens que tinham sido arrastados pela enxurrada no final de semana. No domingo, uma terceira vítima já havia sido localizada. O país segue sob alerta meteorológico com risco de tempestades nos próximos dias. No litoral sul da Espanha, os moradores gravaram tornados marítimos que se formaram ao longo da costa. No nordeste do país, 3 pessoas morreram e uma ficou ferida depois de uma avalanche de neve atingir os Pirineus, a cadeia de montanhas que separa a Espanha da França. Veja a seguir, comerciantes ainda enfrentam problemas com energia após vendaval que deixou milhares de imóveis sem luz em São Paulo. E ainda o mercado da bola agitado com a renovação de contratos. A mais badalada foi a de Felipe Luiz. O técnico campeão brasileiro e da Libertadores vai seguir no Flamengo por mais 2 anos. Depois do vendaval que atingiu a Grande São Paulo, moradores e comerciantes contabilizam os prejuízos. O fornecimento de energia segue instável e muitos aparelhos não resistiram às oscilações. Tem que chegar no 220, ó. Abaixou de novo, tá no 200. Eles veio ontem, deixou no 205. Mas tá 200. O desabafo é de uma comerciante da zona sul de São Paulo. O vendaval que atingiu a capital e Grande São Paulo deixou milhares de imóveis sem luz. Na adega da Ione, a energia até voltou, mas com tensão abaixo do normal. Hoje mesmo ia vir mercadoria, 25 pacotes de gelo de sabor, já cancelei porque eu não sei onde eu vou colocar, se não estabilizar. Sem solução definitiva, o improviso virou rotina. Nesta adega, 3 equipamentos apresentaram falhas depois da oscilação de energia. Um deles, usado para gelo, precisou ser desligado. Para evitar mais perdas, a comerciante concentrou as bebidas em geladeiras de 110 volts. Moradores e comerciantes reclamam de prejuízos causados pela instabilidade na rede elétrica. E a gente não abriu no Natal. Por quê? Porque não tem como. Como que vai vender? Segundo especialistas, essa variação, ainda que pequena, é suficiente para comprometer motores e até queimar os aparelhos. Quando você liga, por exemplo, um equipamento numa tensão mais alta, no caso no 127, no 220, ele vai esquentar muito. O equipamento de 127 volts ligado em 220, ele queima imediatamente. Alguns demoram um pouquinho mais, mas eles vão queimar em seguida se estiverem ligados na tomada. O Procon reforça que a concessionária tem até 24 horas para restabelecer o serviço e o consumidor pode pedir ressarcimento. Por alimentos que tenham sido estragados, medicamentos também, bem como a questão de equipamentos que foram danificados por conta da religação de energia. E no caso de não atendimento, pode e deve fazer uma reclamação junto à Procon do seu município e aqui do estado de São Paulo. A Enel informou que segue a regulamentação do setor para análise dos pedidos de ressarcimento e que restitui clientes que tiveram danos comprovados em aparelhos decorrentes de ocorrências na rede elétrica. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas estradas no feriado de Ano Novo, porque durante o Natal foram registrados quase 1.200 acidentes, com mais de 100 mortes. Mariana, nessa época é preciso redobrar a atenção. Em Minas Gerais, só em 2 colisões, 9 pessoas morreram no domingo. 4 vítimas da mesma família, entre elas 2 crianças, eram de Goiás e foram enterradas hoje de manhã em Aparecida de Goiânia. Eles iam para a Bahia quando o carro em que estavam foi atingido de frente na BR-040, em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais.
No veículo que invadiu a pista contrária havia 4 pessoas. Uma passageira de 22 anos que estava no banco de trás morreu na hora. Em mais um acidente no estado, 4 pessoas da mesma família também morreram. Elas foram enterradas no fim da tarde em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Durante o feriado prolongado de Natal, foram registrados quase 1.200 acidentes nas rodovias federais de todo o país. 111 pessoas morreram. A partir de amanhã, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização para o feriado de Ano Novo. A operação vai até o dia 4 de janeiro e terá como foco o combate à embriaguez ao volante. São 2 feriados com características totalmente distintas. O Natal é aquele feriado mais familiar, já no Ano Novo não. As pessoas querem curtir, querem aproveitar. A polícia alerta para os riscos do excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas e lembra que algumas medidas simples podem salvar vidas. Façam uma boa revisão nos seus veículos. Lembre-se que o cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Ronald saiu de Osasco, na Grande São Paulo, e vai curtir o fim de ano na Bahia. Fez a parte dele para deixar a viagem de quase 2.000 quilômetros mais segura. Uma boa manutenção no carro e dividir a viagem em 12, que é essencial, né? Hoje e amanhã. E o transporte público terá aumento em São Paulo e na região metropolitana a partir do dia 6 de janeiro. Na capital, a passagem de ônibus vai passar a custar R$ 5,30. E o metrô e os trens metropolitanos também terão reajuste. Os bilhetes vão custar R$ 5,40. 2026 vai trazer uma mudança para mais de 10 milhões de contribuintes. Com a isenção do imposto de renda para quem tem salário de até R$ 5.000, a economia pode ser de R$ 4.000 ao ano. Vitor acabou de conseguir o primeiro emprego e está ansioso para checar o contra-cheque do mês de janeiro. Ele é um dos brasileiros que devem ser beneficiados com a nova tabela do imposto de renda. Uma mudança interessante, né? Principalmente para mim que agora estou começando agora minha carreira profissional. Então, é bom já saber que já vou poder economizar esse valor aí. A partir do ano que vem, quem ganha até R$ 5.000 por mês será isento do imposto de renda. Hoje, quem ganha esse valor recebe, depois do desconto, pouco mais de R$ 4.150. A partir de janeiro, passa a receber quase R$ 4.500, ou seja, R$ 334 a mais. Por ano, uma economia que passa de R$ 4.000. A presidente do Conselho de Contabilidade de Goiás lembra que a Receita Federal não considera apenas o salário na hora da declaração. Você não pode observar só o seu rendimento de salário. Você tem que observar todas as regras que a Receita Federal publica normalmente em fevereiro. E aí você tem que ver patrimônio, se a pessoa faz investimento na bolsa. Então ela tem que olhar todas as regras para ela ver se ela está ou não obrigada a declarar. Quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350 ao mês também vai ter desconto parcial no imposto de renda. No total, o impacto das mudanças na arrecadação do governo federal é de cerca de 31 bilhões de reais por ano. O valor deve ser compensado com o aumento da tributação de quem ganha acima de R$ 600 mil ao ano. Quem ganha acima de R$ 600 mil que distribui lucro, ele vai ser taxado em 10%. Vitor, que começa o ano pagando menos imposto, já faz planos. Buscar minha independência financeira, sair da casa dos meus pais, gastar de forma consciente, com planejamento, com organização. Um dos criminosos mais procurados durante a mega operação da polícia nos complexos da Penha e do Alemão em outubro deste ano foi preso este fim de semana no Rio de Janeiro. E olha, Mariana, não dá para acreditar. Mesmo sendo alvo da justiça, ele passava o dia tranquilamente na praia quando foi detido. O suspeito curtia o dia na praia de São Conrado, na zona sul do Rio, quando foi abordado por policiais à paisana. Daniel Rodrigues dos Santos, conhecido como Bozo, é apontado pela polícia como um dos chefes do tráfico de drogas em Aparecida de Goiânia, no interior de Goiás. A praia fica a poucos metros da comunidade da Rocinha, onde ele estaria escondido. O criminoso era monitorado por policiais dos 2 estados. Um indivíduo de altíssima periculosidade, não à toa, tem trânsito nas comunidades do Rio de Janeiro e diversas anotações criminais.
Daniel era um dos alvos da mega operação da polícia nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, em outubro deste ano, que terminou com 122 mortos. 5 eram policiais. 69 suspeitos eram procurados. Entre eles, Edgar Alves de Andrade, o Doca, número 2 do Comando Vermelho, que conseguiu escapar. Outro criminoso que não foi encontrado é Juan Breno Malta Ramos, o BMW, chefe do grupo de matadores da facção. De acordo com a polícia, os complexos da Penha e do Alemão se transformaram em um dos principais refúgios de traficantes de outros estados. Na região, os criminosos também aprendiam técnicas de guerrilha. Mas, depois da operação, as investigações apontaram que parte desse grupo migrou para outras comunidades. Entre elas, a Rocinha. Dos 113 presos na época, 30 eram de outros estados. Hoje, outro suspeito de crimes como tráfico e estupro no estado de Goiás foi preso no Rio. O monitoramento de inteligência ele prossegue, mesmo após essa operação tão contundente do Complexo do Alemão em Penha. A gente vem fazendo esse trabalho para poder encontrar criminosos que, porventura, tenham procurado outras comunidades para poder se esconder. Em menos de 24 horas, 2 mulheres foram vítimas de violência doméstica no Pará. Uma delas morreu. Os casos de feminicídio se espalham por todo o país. Até o mês de novembro foram mais de 1.300 ocorrências. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foge depois de atear fogo na ex-companheira e na filha de 11 anos. O suspeito foi localizado e preso horas depois. As duas seguem internadas. O crime aconteceu em Salinópolis, no litoral do Pará. Segundo familiares, não foi a primeira vez que a vítima, de 30 anos, sofreu agressões. Em Santarém, outro caso de violência. Uma mulher de 45 anos foi encontrada morta dentro de casa. O companheiro é apontado como autor do crime e também foi preso. Eu peço justiça do fundo do meu coração. O Pará registrou 56 casos de feminicídio esse ano, 9 a mais do que no mesmo período do ano passado. Em todo o país, mais de 1.300 mulheres foram vítimas de feminicídio, uma média de 4 mortes por dia. Em muitos casos, as vítimas até conseguem pedir ajuda, mas não são socorridas a tempo. São histórias que se repetem, números que só crescem e alertas que mais uma vez foram ignorados. Com um prejuízo de 6 bilhões de reais no ano, os Correios divulgaram hoje o plano de reestruturação da estatal. Será criado um programa de demissão voluntária que deve cortar 15 mil vagas até 2027. Com economia prevista de mais de 2 bilhões de reais. O pacote também prevê redução de gastos de 1 bilhão e 500 milhões de reais com a venda de imóveis e de mais 2 bilhões com o fechamento de 1.000 das 6 mil agências da estatal. O plano de saúde dos funcionários também deve ser revisado, com uma economia esperada de 500 milhões por ano. Os Correios também fecharam um empréstimo de 12 bilhões com 5 bancos, 2 deles públicos, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Depois de uma forte alta em 2024, o IGPM, conhecido como inflação do aluguel, fechou o ano em queda. Mas nem dá para comemorar, porque mesmo assim os valores dos contratos que estão em vigência não devem ser reduzidos. Quando o índice sobe, o efeito no bolso é imediato, mas a queda nem sempre é percebida. Acredito que não é o tipo de coisa que reflete na ponta. A gente não vê. Eu acho que não deve vir. Em 2024, o Índice Geral de Preços Mercado teve alta de quase 7%. Neste ano, encerrou em queda de 1,05%. Tem uma taxa de câmbio um tanto mais estável. No final do ano passado, a gente sofreu bastante com um câmbio mais elevado. A gente também não teve grandes questões climáticas ou grandes mudanças que impactassem tanto, por exemplo, o preço de alimentos. O IGPM é o principal indicador da economia para contratos de aluguel e leva em conta a variação dos preços para produtores, consumidores e o custo da construção. Mas nem todos os contratos devem ser impactados pela queda do IGPM. Em muitos casos, o reajuste é feito com base no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E, segundo projeções do mercado financeiro, o indicador deve encerrar o ano com alta superior a 4%. Seja alta ou baixa, a alteração no valor do aluguel não é imediata.
Qualquer mudança depende dos índices e dos prazos previstos em cada contrato. Para quem está aí no meio da vigência de um contrato, o ideal é que você converse com o locador, com a pessoa que está cedendo esse imóvel, para entender quais são as possibilidades, se existe uma possibilidade de uma negociação e, eventualmente, de uma redução do valor desse aluguel. E também solicitar, muitas vezes, a inclusão desse tipo de cláusula, né, que deixe muito expresso que, olha, se a variação do indicador for negativa, o que vai acontecer com o preço do aluguel? Passageiros enfrentam horas de espera na imigração do aeroporto de Lisboa, em Portugal, e reclamam da falta de funcionários e de informações. Nas imagens feitas pelos próprios passageiros, é impossível perceber onde a fila termina de tanta gente que tinha. Houve palmas, mas de protesto. Me deparei com uma fila enorme, com vários caracóis, acredito em torno de 2.000 a 3.000 pessoas, porque soube que eram mais de 30 voos acumulados ali naquele saguão. De 10 guichês, apenas 4 estavam funcionando. Pessoas passando mal, idosos sem acessar a prioridade porque eles estavam pedindo um atestado médico. As filas foram registradas aqui na chegada a Lisboa. Quem não tem passaporte europeu precisa passar pelo controle de fronteiras. E segundo os próprios passageiros, foram mais de 7 horas sem receber qualquer assistência e informação das autoridades portuguesas. Quem não tinha como destino final a capital portuguesa teve ainda mais transtorno, perdendo os voos de conexão. O caos no aeroporto de Lisboa tem se repetido desde a implantação do novo sistema de controle eletrônico de fronteiras, que começou a funcionar em outubro. Passageiros não europeus, incluindo aqueles que não precisam de visto, como é o caso dos brasileiros, precisam se registrar em terminais que coletam impressões digitais e foto. O Ministério da Administração de Portugal, que é responsável pela imigração, não se manifestou sobre as filas no controle de fronteira. Rosângela chegou hoje de São Paulo para passar férias e veio preparada para a espera, mas teve sorte. Eu até preparei um lanchinho para poder ficar, que a minha prima já tinha avisado, né, que ontem estava muito grande a fila. E quando eu cheguei, me deparei assim com tudo vazio, eu até assustei. Na Indonésia, a polícia investiga as causas de um incêndio que matou 16 pessoas numa casa de repouso. O fogo começou no final da noite de ontem. A casa de repouso fica na ilha de Sulawesi. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria das vítimas era de idosos que ficaram presos dentro do prédio. Outras 3 pessoas sofreram queimaduras, mas já estão fora de perigo. Os moradores mesmo ajudaram no resgate, mas o fogo só foi controlado 1 hora depois do início do incêndio. No México, peritos recolheram hoje o equipamento de registro do trem que descarrilou. O aparelho, que é parecido com a caixa preta dos aviões, é fundamental para determinar as causas do acidente que matou pelo menos 13 pessoas. O trem transportava 250 passageiros e fazia a rota conhecida como Corredor Interoceânico, que liga o Golfo do México ao Oceano Pacífico. Ao menos 13 pessoas morreram e 98 ficaram feridas. O acidente foi na região de Nizanda, quando a locomotiva principal saiu dos trilhos. Esse foi o segundo acidente na ferrovia em menos de um mês. O Banco Central enviou hoje ao Tribunal de Contas da União explicações sobre a liquidação do Banco Master. O relatório atende a uma determinação do TCU, que apontou falhas na supervisão do BC e levantou a hipótese de que a liquidação possa ter sido precipitada. Também hoje, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, determinou o arquivamento de um pedido de investigação sobre uma suposta atuação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no caso. A PGR disse que não há indícios de ilegalidade no contrato entre o banco e o escritório da esposa de Moraes. Hoje é dia de lembrar os fatos que marcaram o Brasil e o mundo neste ano. É a retrospectiva 2025, com a apresentação de Roberto Cabrini. Mais um ano de promessas. Mas 2025 responde com a realidade. Narcoterroristas neutralizados. A guerra. Bombas falam mais alto do que qualquer pedido de socorro.
é muito importante fechar esse ciclo. O clima também grita. No céu azul da paz, a dor dos acidentes aéreos. E o alívio do retorno em segurança. Que assim como 2025, agora fica na memória. Temporais causaram estragos em várias regiões do país esta tarde. Em Franca, no interior de São Paulo, o telhado do galpão de uma empresa de ferramentas desabou durante um vendaval. 2 trabalhadores ficaram feridos, tiveram que ser levados a um hospital. A ventania também provocou a queda de várias árvores. Em Santa Catarina, a chuva inundou as ruas em Florianópolis. Várias casas foram invadidas pela água. Em Joinville, uma tempestade também provocou transtornos. A polícia de Pernambuco já identificou 14 pessoas suspeitas de participarem das agressões a 2 turistas na praia de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, é um dos destinos turísticos mais procurados do país no verão. 2 empresários de Mato Grosso estavam na praia quando foram agredidos por um funcionário. Já veio com a nossa conta em mãos falando, olha, vocês não consumiram nenhum petisco até então, vou cobrar de vocês R$80. Não, eu não aceito pagar isso porque é inadmissível. Quando eu percebi, ele passou a mão na cadeira, jogou na minha direção a cadeira, eu tentei me esquivar aqui, a cadeira bateu no meu braço. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que guarda-vidas ajudam os turistas a escaparem dos agressores. Mesmo na viatura, os turistas continuam sendo agredidos. O caso expõe uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, a venda casada, situação comum em bares e restaurantes de praia, quando o uso de guarda-sóis e cadeiras é condicionado à exigência de consumo mínimo. Outros turistas também reclamam da prática. Pega a mesa, a cadeira aliada à consumação mínima. É proibido, mas se não for, a gente não tem outro lugar para sentar. Isso é complicado também, né? A Prefeitura de Ipojuca garante que em janeiro vai haver um reforço na fiscalização em Porto de Galinhas. A Polícia Militar deve reforçar o patrulhamento na área. Os investigadores identificaram 14 pessoas suspeitas de envolvimento nas agressões. Todas essas pessoas estão sendo levadas para prestar depoimento ou intimadas a comparecerem. Os turistas passaram por avaliação médica e decidiram continuar as férias em outro estado. Bombeiros marítimos mostram quais são as praias mais perigosas para os banhistas no litoral paulista. O jovem de 14 anos foi levado pela correnteza. Os guarda-vidas agiram rápido, retiraram a vítima do mar e fizeram os primeiros socorros ali mesmo. Em Mongaguá, 2 pessoas foram salvas também com apoio do helicóptero. É lá onde estão algumas das praias mais perigosas de São Paulo. Em Praia Grande, um homem de 26 anos morreu esse fim de semana. Foi a 10ª morte por afogamento registrada na cidade esse ano. A maioria foi nessa praia. O pessoal que não mora aqui não tem noção do perigo, né? Eu já tirei pessoas da água. É mesmo? Já eu estava com uma prancha, aí a menina estava se afogando e tirei a menina da água. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada 90 minutos, um brasileiro morre afogado em praias, rios e represas. São quase 6.000 óbitos por ano. Quanto mais extensa a praia e mais frequentada, maior é o desafio dos bombeiros para prevenir afogamentos. Praia Grande tem 22 quilômetros de praias e só no Réveillon deve receber 2 milhões de turistas. A geografia das praias também conta. Guarujá lidera o ranking tanto de salvamentos como de mortes por afogamento. Foram 18 em 2025. Essa área na Praia da Enseada, conhecida como Canto do Maluf, é uma das mais perigosas. No Guarujá a gente tem um terreno mais inclinado, então as correntes são mais potencializadas pelo terreno e isso traz mais rapidez no afogamento. Apesar desses dados, 2025 deve fechar com queda nas mortes por afogamento no litoral paulista. Até agora foram registradas 80. Em 2024 foram 110. O efetivo extra de guarda-vidas contratado por prefeituras paulistas ajuda a reduzir os números de afogamentos. 2 técnicos de telecomunicações foram sequestrados por criminosos em Salvador. Eles foram libertados horas depois. Este é o 2º caso de violência contra trabalhadores deste setor em apenas um mês.
Os técnicos já tinham colocado a escada no poste, no bairro de Luiz Anselmo, mas foram abordados por 6 criminosos armados, integrantes da facção Comando Vermelho, e foram impedidos de continuar. Os trabalhadores relataram que foram levados para um local desconhecido, onde os criminosos fizeram uma chamada de vídeo para um suposto chefe do grupo. Horas depois, os 2 foram liberados sem ferimentos, mas orientados a não retornar ao bairro. Os 6 suspeitos ainda não foram localizados. A polícia investiga se a chamada de vídeo foi feita com uma pessoa que estaria dentro de um presídio. Embora seja um problema nacional, com certeza o Estado da Bahia não irá medir esforço no sentido de enfrentar a criminalidade. Nós não iremos cessar enquanto não apresentar total autoria do caso. A polícia apura se a facção criminosa tenta controlar o serviço de internet na região, mas não descarta a hipótese de que os trabalhadores tenham sido confundidos com integrantes de uma facção rival. Assim como no caso de 3 instaladores mortos no último dia 17. A polícia suspeita que os criminosos tinham informações de que os técnicos estavam instalando câmeras de monitoramento nas ruas do bairro. O sindicato da categoria vai se reunir com o Ministério Público do Trabalho para cobrar medidas que garantam mais segurança aos profissionais. O futebol está de férias, mas os clubes estão agitando o mercado da bola nesse fim de ano. Hora de falar com o Bruno Piscinato, já está aqui com a gente. Bruno, boa noite para você. Além das contratações, as equipes também trabalham para manter quem já está em casa, né? Principalmente as equipes que ganharam muitos títulos, né? Boa noite, Clébio, boa noite, Mariana, boa noite a todos. E uma das novelas mais longas de dezembro chegou ao fim. O Flamengo confirmou a permanência do técnico Felipe Luiz no rubro-negro. A nação rubro-negra está em festa e dessa vez nem é título. É pela renovação de contrato do técnico campeão brasileiro e da Libertadores. Felipe Luiz vai continuar no Flamengo até dezembro de 2027. A renovação do Felipe Luiz ela muda um pouquinho o método do Flamengo. O Flamengo teve 9 treinadores desde a saída do Jorge Jesus, depois da temporada histórica de 2019. E pela primeira vez, um outro treinador, além do Jorge Jesus, completa uma temporada inteira no Flamengo e projeta mais uma. Durante o anúncio nas redes sociais, o Flamengo cometeu um pequeno erro. Entre as fotos do treinador, um post de boas-vindas para Johnny Cardoso, volante do Atlético de Madrid. Os flamenguistas especularam que seria um spoiler de um novo reforço nos próximos dias. A foto foi apagada da conta oficial do clube carioca. Já na conta do rival, Vasco da Gama, a postagem foi comemorada pela torcida. O lateral direito, Puma Rodrigues, renovou o contrato por mais 2 anos. Quem também não vai trocar de equipe é o atacante Eric. Ele jogou no Vitória neste ano, emprestado pelo São Paulo. O clube baiano vai pagar cerca de 7 milhões de reais pela compra do jogador, que assinou o contrato de 3 anos. As renovações movimentaram o mercado da bola nesta segunda-feira. E entre os torcedores do Santos, a expectativa é grande. A permanência mais esperada é a de Neymar, tratado como o maior reforço do clube para 2026. O camisa 10 deve renovar e voltar a jogar em fevereiro. Há 2 motivos. O primeiro é que não há nenhum outro clube interessado em contratá-lo, porque há dúvida em relação ao futuro dele. E o segundo motivo importantíssimo é que o Santos deve muito dinheiro para o Neymar pai. Então, ele vai seguir na Vila Belmiro e a notícia importantíssima de última hora é que ele está completamente zerado. A operação que ele fez foi simples e a situação dele é ótima até para o futuro. O craque segue em fase de recuperação da artroscopia realizada no menisco do joelho esquerdo na semana passada. Neymar corre contra o tempo para voltar aos gramados e ter condições de buscar uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Sempre muita expectativa em torno de Neymar, né? Expectativa também porque daqui a 4 dias a bola vai rolar na maior fábrica de craques do futebol brasileiro. Vai começar mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols e as grandes jogadas você acompanha nas transmissões ao vivo da Record News, do R7 e do Record Plus. Da Copinha para a Copa do Mundo. Foi na maior competição de base do mundo que Vini Júnior ganhou os holofotes. Ele disputou a Copinha em 2017. Um ano depois, estreava pelo Real Madrid e também pela seleção brasileira. A competição reúne 128 equipes e quase 4.000 atletas de todos os estados. E em toda a temporada aparece alguma joia. Neymar, Lucas Moura, Casimiro, Kaká.
Eu joguei 3 Taças São Paulo, 2 pelo Nacional, que foi o time que eu comecei a jogar futebol, e joguei uma pelo São Paulo, que eu fui artilheiro da taça, e por isso o São Paulo me contratou. A final da Copinha vai ser aqui no Pacaembu em 25 de janeiro. Mas nem sempre conquistar o título pode ser o mais importante. A competição é a mais assistida entre todas as categorias de base. E para muitos jogadores, a maior vitória é a visibilidade e a chance de chegar ao profissional. Neste ano, São Paulo conquistou o título em cima do Corinthians. A gente fala que nosso futebol tecnicamente não está no nível que poderia estar. Eu acho que muito em função da categoria de base. E quando a gente vê uma categoria de base produzindo jogadores talentosos, eu acho que isso é um sinal que o nosso futebol vai melhorar. Os torcedores acompanham a Copinha para saber quem será o novo ídolo no futebol profissional. E anote aí, hein? No sábado, a Record News mostra a estreia do Corinthians na Copinha contra o Trindade de Goiás, às 2h45 da tarde. No domingo, a Record transmite 2 partidas, às 11 da manhã. O atual campeão São Paulo joga contra o Maruinense de Sergipe e o Botafogo, do Rio de Janeiro, enfrenta o Águias de Marabá, do Pará. As transmissões dos jogos também estarão no R7 e no Record Plus. Uma cobertura multiplataforma da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você vai acompanhar todos os detalhes na Record, Record News, no R7 e no Record Plus. O esporte fica por aqui hoje. Mariana, Clébio. Obrigado. O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens desta edição você pode conferir no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com a novela Mãe. E logo depois de Reis você acompanha os principais acontecimentos do ano. Roberto Cabrini apresenta a Retrospectiva 2025. Não perca. Uma boa noite. Ótima noite para você. Até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.